Algumas conversas mudam a direção de uma vida inteira. Não as conversas planejadas. Não as conversas ensaiadas na frente do espelho. Mas aquelas que acontecem no momento exato, com a pessoa exata, com as palavras exatas que precisavam ser ditas. E essa conversa está se aproximando de você, Touro. Está se formando no campo invisível das possibilidades, esperando pelo momento em que você estará pronto para tê-la. E quando ela acontecer, tudo vai se encaixar. Touro evita conversas difíceis como evita terremotos. E por um motivo muito claro, conversas difíceis mexem com o chão. E Touro precisa de chão firme. Precisa de estabilidade. Precisa saber que depois da conversa, tudo vai continuar no lugar. Mas é justamente por isso que certas conversas nunca acontecem. Porque Touro prefere conviver com a tensão silenciosa de algo não dito do que arriscar a instabilidade que a verdade pode causar. E assim, os não ditos se acumulam. As verdades engolidas formam camadas. As palavras guardadas criam peso. E esse peso, Touro, é o peso que está tirando a sua paz. Não é o trabalho. Não é o dinheiro. Não é a saúde. É a conversa que precisa acontecer e que você está adiando há semanas, meses, talvez anos. Mas o que eu quero que você saiba é que essa conversa não vai destruir o seu chão. Vai reconstruí-lo. Vai criar um chão mais firme do que o atual. Porque o chão que você tem agora é feito de silêncio e silêncio rachado é o chão mais instável que existe. Enquanto o chão construído sobre a verdade, mesmo que a verdade doa, é o único que sustenta de verdade. Palavra 1. A conversa que vai colocar tudo no lugar não é necessariamente uma conversa dramática. Não é necessariamente aquela conversa de filmes onde alguém abre o coração com lágrimas e música de fundo. Pode ser uma conversa simples, breve, direta. Pode ser uma frase que você precisa dizer a alguém. Uma pergunta que precisa ser feita. Uma verdade que precisa ser compartilhada. E o poder dessa conversa não está na sua duração ou na sua intensidade. Está na sua autenticidade. Está no fato de que finalmente, depois de tanto tempo evitando, você vai olhar nos olhos de alguém e dizer o que precisa ser dito. Sem rodeios. Sem justificativas. Sem pedir desculpa por sentir o que sente. Apenas a verdade nua. E essa verdade, por mais simples que pareça, tem o poder de reorganizar tudo. Porque quando algo que estava preso se liberta, cria um efeito dominó. A tensão que estava bloqueando outras áreas da vida se dissolve. A energia que estava sendo usada para manter o segredo se libera. A clareza que estava sendo obscurecida pela omissão se revela. E de repente, coisas que não tinham relação aparente com a conversa começam a se resolver também. O sono melhora. A criatividade volta. As decisões ficam mais claras. Os relacionamentos melhoram. Não porque a conversa resolveu tudo, mas porque a conversa desbloqueou o fluxo de energia que estava represado. Como uma represa que é aberta e o rio volta a fluir. E quando o rio flui, tudo ao redor se beneficia. As margens se fertilizam. A vegetação cresce. A vida retorna aos lugares que estavam secos. E é exatamente isso que vai acontecer na sua vida quando essa conversa finalmente acontecer, Touro. A vida vai voltar aos lugares que estavam secos dentro de você. Palavra 2. Eu preciso falar sobre o medo que existe antes da conversa. Porque esse medo é real e precisa ser reconhecido. Touro tem medo de que a conversa mude tudo. E, ironicamente, é exatamente isso que Touro precisa, que as coisas mudem. Mas o medo da mudança é tão profundo em Touro que ele prefere a dor conhecida à possibilidade de uma mudança desconhecida. Prefere continuar com o nó na garganta do que arriscar soltar as palavras e ver o que acontece. Prefere a tensão familiar à liberdade desconhecida. E esse medo tem uma lógica perversa. Ele diz, se eu falar, posso perder a pessoa. Se eu falar, posso destruir a relação. Se eu falar, posso causar uma dor que não tem volta. E sim, todas essas possibilidades existem. Mas existe uma possibilidade que o medo nunca te mostra. A possibilidade de que a conversa transforme a relação em algo infinitamente melhor do que ela é agora. A possibilidade de que a outra pessoa esteja esperando por essa conversa tanto quanto você. A possibilidade de que o silêncio que você mantém por medo de machucar esteja, na verdade, machucando os dois muito mais do que qualquer verdade poderia machucar. Porque o silêncio não é neutro, Touro. O silêncio é uma forma de comunicação. E o que o seu silêncio está comunicando é: eu não confio que esta relação é forte o suficiente para suportar a verdade. E essa mensagem silenciosa corrói a relação por dentro muito mais do que qualquer palavra dita com honestidade jamais poderia corroer.
Então o medo que te impede de falar não está te protegendo. Está te destruindo. Está destruindo exatamente aquilo que ele diz estar protegendo. E reconhecer isso é o primeiro passo para superá-lo. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Palavra 3. Agora vamos falar sobre como ter essa conversa. Porque não basta ter coragem. É preciso ter método. E o método de Touro para conversas difíceis pode ser resumido em 3 palavras: calma, clareza e compaixão. Calma porque conversas difíceis ditas na emoção quente raramente alcançam o resultado desejado. Elas escalam. Elas explodem. Elas ferem mais do que curam. E Touro, quando se emociona, pode alternar entre 2 extremos: ou se cala completamente e engole tudo, ou explode e diz coisas que não queria dizer. Nenhum dos 2 extremos funciona. O que funciona é escolher o momento com calma. Não um momento de raiva. Não um momento de tristeza profunda. Mas um momento de serenidade. Um momento em que você está centrado. Firme. Presente. Um momento em que pode olhar nos olhos da outra pessoa sem precisar gritar e sem precisar se esconder. Clareza porque a outra pessoa não pode ler a sua mente. E muitas vezes, o que parece óbvio para você não é óbvio para ela. Então saiba exatamente o que quer dizer antes de dizer. Não precisa de um discurso elaborado. Precisa de uma ideia central clara. Uma verdade que possa ser expressa em poucas frases. Sem rodeios. Sem metáforas. Sem insinuações. Direto ao ponto. Porque quando o Touro é direto, é irresistível. A solidez natural do signo faz com que as palavras carregam um peso de verdade que ninguém consegue ignorar. E compaixão porque a conversa não é sobre atacar. Não é sobre acusar. Não é sobre vencer. É sobre se libertar. E se libertar não exige que a outra pessoa perca. Exige apenas que a verdade seja dita. Com gentileza. Com respeito. Com a consciência de que do outro lado existe um ser humano com medos, inseguranças e vulnerabilidades tão reais quanto as suas. Calma, clareza e compaixão. São 3 palavras que transformam qualquer conversa difícil em uma conversa transformadora. Palavra 4. Eu quero explorar agora os diferentes tipos de conversa que podem estar pendentes na vida de Touro. Porque não existe apenas uma conversa. Existem várias. E cada uma tem o seu peso e o seu potencial de transformação. A primeira é a conversa consigo mesmo. A conversa interna que Touro evita tanto quanto evita as conversas externas. A conversa onde você se senta consigo, olha para dentro e admite verdades que vem negando. Verdades sobre o que sente. Sobre o que quer. Sobre o que precisa. Sobre o que está funcionando e o que não está. Essa conversa interna é o alicerce de todas as outras. Porque se você não sabe o que sente, como vai comunicar ao outro? Se você não sabe o que quer, como vai pedir? Se você não sabe o que precisa, como vai exigir? A conversa interna vem primeiro. E ela pode ser feita em silêncio, caminhando, escrevendo, ou simplesmente sentado em um lugar tranquilo com a disposição de ouvir a voz que há muito tempo foi silenciada. A segunda conversa pendente pode ser com alguém muito próximo. Um parceiro. Um filho. Um pai. Um irmão. Alguém que está tão perto que a verdade parece arriscada demais. Porque quanto mais perto a pessoa está, mais Touro teme perdê-la com a verdade. Mas a proximidade sem verdade é falsa intimidade. É estar perto fisicamente, mas distante emocionalmente. É dividir o mesmo teto sem dividir a mesma realidade. E essa falsa intimidade é mais solitária do que a solidão propriamente dita. A terceira conversa pode ser profissional. Algo que precisa ser dito no trabalho. Um limite que precisa ser colocado. Uma insatisfação que precisa ser expressa. Uma necessidade que precisa ser reconhecida. E embora conversas profissionais pareçam menos emocionais, para Touro elas carregam o peso da segurança financeira. E tocar nesse ponto é tocar no nervo mais sensível que existe. Mas mesmo assim, a conversa precisa acontecer. Porque ficar calado no trabalho quando algo precisa ser dito é pagar com a saúde o que deveria ser pago com palavras. Palavra 5. Eu preciso abordar um medo específico que Touro tem sobre conversas, o medo de ser mal interpretado. Porque Touro é um signo que pesa cada palavra. Que pensa muito antes de falar.
que tem um cuidado enorme com o que diz porque sabe o peso que as palavras carregam. E esse cuidado, que é uma qualidade, se torna um obstáculo quando impede que qualquer palavra seja dita. Porque se você esperar até ter a certeza de que será perfeitamente entendido, nunca vai falar. A comunicação perfeita não existe. Mal-entendidos fazem parte. Interpretações diferentes fazem parte. Reações inesperadas fazem parte. E aceitar essa imperfeição é fundamental para que a conversa aconteça. Você não precisa ser perfeito na forma como se expressa. Precisa apenas ser honesto. E se a outra pessoa não entender da primeira vez, explique de novo. Se interpretar mal, corrija com paciência. Se reagir mal no primeiro momento, dê tempo para processar. Porque as reações imediatas raramente são as definitivas. As pessoas precisam de tempo para absorver verdades que não esperavam ouvir. E a reação que vem depois do tempo de processamento quase sempre é mais madura, mais compreensiva e mais construtiva do que a reação imediata. Então não desista se a primeira reação for negativa, Touro. Não interprete a primeira reação como a reação final. Dê tempo. Dê espaço. E confie que a verdade, quando dita com amor, sempre encontra o caminho até o coração da outra pessoa. Mesmo que esse caminho seja mais longo do que você gostaria. Cruzamento. Neste momento eu quero que você pense na pessoa com quem essa conversa precisa acontecer. Não pense no que vai dizer ainda. Pense apenas na pessoa. Veja o rosto dela. Sinta o que sente por ela. E agora perceba algo. A razão pela qual essa conversa é tão difícil é porque essa pessoa importa. Se não importasse, não haveria medo. Não haveria hesitação. Não haveria peso. O medo de falar é proporcional à importância que a pessoa tem na sua vida. E isso, Touro, não é fraqueza. É prova de quanto você ama. E quem ama de verdade encontra coragem para dizer a verdade. Não apesar do amor. Por causa dele. Palavra 6. Existe algo que precisa ser dito sobre o timing da conversa. Porque Touro espera pelo momento perfeito para falar, assim como espera pelo momento perfeito para tudo. E como já sabemos, o momento perfeito não existe. Mas existem momentos melhores e piores. E Touro precisa de orientação sobre isso. Não tenha conversa quando estiver com raiva. A raiva distorce tudo. Transforma pedidos em acusações. Transforma verdades em ataques. Transforma a oportunidade de conexão em campo de batalha. Não tenha conversa quando a outra pessoa estiver claramente indisponível, estressada, cansada, distraída. Porque uma conversa importante merece atenção plena dos dois lados. E se um dos lados não pode estar presente de verdade, o resultado será frustrante para ambos. O melhor momento é quando ambos estão calmos, presentes e disponíveis. E se esse momento não surge naturalmente, crie-o, diga: preciso falar com você sobre algo importante. Quando seria um bom momento? Essa simples pergunta faz duas coisas poderosas. Primeiro, dá à outra pessoa a chance de se preparar emocionalmente. Segundo, mostra respeito pelo tempo e pelo estado emocional dela. E respeito é o melhor ponto de partida para qualquer conversa difícil. Quando a outra pessoa sente que é respeitada, ela baixa a guarda. Abre o coração. Ouve com mais atenção. E a chance de a conversa ser produtiva aumenta enormemente. Não apresse, Touro. Mas também não adie indefinidamente. Encontre o equilíbrio entre a paciência que é sua força e a urgência que a situação exige. Porque às vezes a conversa não pode mais esperar. E nesses momentos, a coragem de falar no momento imperfeito é mais valiosa do que a prudência de esperar pelo momento perfeito que nunca chega. Palavra 7. Eu preciso falar sobre o que acontece depois da conversa. Porque muitas vezes o medo não é apenas da conversa em si, mas do que vem depois. Do silêncio que pode se instalar. Da distância que pode se criar. Da incerteza sobre como a relação vai ficar. E Touro odeia a incerteza. Odeia não saber o que esperar. Odeia o espaço vazio entre a conversa e o resultado. Mas esse espaço vazio é necessário. É o tempo que a verdade precisa para ser absorvida, digerida, processada. E apressar esse processo é tão prejudicial quanto adiar a conversa. Então, depois que as palavras forem ditas, dê espaço. Não fique perguntando a cada hora como a pessoa está se sentindo. Não fique tentando consertar o que não precisa ser consertado. Não fique se justificando e se desculpando por ter sido honesto. Apenas espere. Com a mesma paciência que você usou para esperar até este momento para falar. Porque agora a paciência serve a um propósito diferente.
Não é mais a paciência do adiamento. É a paciência da confiança. A confiança de que a verdade, uma vez dita, faz o seu trabalho sem precisar de ajuda. Ela penetra. Ela ressoa. Ela encontra o caminho certo dentro da outra pessoa. E o resultado, quando chegar, vai ser mais profundo e mais duradouro do que qualquer resultado apressado poderia ser. Porque foi construído sobre a verdade. E tudo que é construído sobre a verdade tem raízes profundas. Raízes que nenhuma tempestade pode arrancar. Raízes que vão sustentar a relação por muito tempo depois que as emoções da conversa tiverem se acalmado. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Touro e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Palavra 8. Agora eu preciso falar sobre a possibilidade mais difícil de aceitar. A possibilidade de que a conversa revele que a relação, como está, não pode continuar. Que as verdades ditas mostrem uma incompatibilidade que o silêncio estava escondendo. Que as palavras liberadas exponham uma distância que sempre existiu mas que estava sendo mascarada pela rotina, pelo hábito, pelo medo de encarar a realidade. E se isso acontecer, Touro, eu preciso que você saiba que não é o fim do mundo. É o fim de algo que não estava funcionando. E o fim de algo que não funciona é, sempre, o começo de algo que pode funcionar. Eu sei que Touro não lida bem com fins. Que se apega a relações com uma tenacidade que desafia a lógica. Que permanece em situações mortas por anos porque sair significa admitir que investiu em algo que falhou. Mas investimento emocional nunca é perda, Touro. Mesmo que a relação acabe, tudo o que você viveu, aprendeu, sentiu e compartilhou permanece como parte de quem você é. E quem você é agora é mais sábio, mais forte e mais preparado para a próxima relação do que era antes. Então não tenha medo do que a conversa pode revelar. Tenha medo do que a ausência da conversa está escondendo. Porque o que está escondido está te corroendo. Está roubando a sua paz. Está ocupando espaço que deveria estar livre para algo novo. E liberar esse espaço, mesmo que doa, é o ato mais corajoso e mais necessário que você pode fazer agora. Palavra 9. Este é o final. E eu quero que ele seja o começo. O começo da conversa que vai colocar tudo no lugar. E colocar no lugar não significa que tudo vai ficar como você quer. Significa que tudo vai ficar como precisa ficar. No lugar certo. Na posição real. Sem disfarces. Sem ilusões. Sem o conforto artificial do silêncio. As coisas no lugar real são mais bonitas do que as coisas no lugar falso. Mesmo quando o lugar real dói. Porque o lugar real é verdadeiro. E a verdade, Touro, é o único terreno onde você pode construir algo que dure. Então eu te peço. Não amanhã. Não na próxima semana. Mas em breve. Muito em breve. Tenha a conversa. Aqui está na sua cabeça agora. Aqui está na ponta da sua língua há meses. Aqui te tira o sono quando a casa fica em silêncio e os pensamentos ficam altos. Tenha essa conversa. Com calma. Com clareza. Com compaixão. E depois, solte. Solte o resultado. Solte a expectativa. Solte o medo de como vai ficar depois. Porque depois de uma verdade dita com amor, o depois sempre é melhor que o antes. Sempre. Sem exceção. Pode não parecer no primeiro momento. Pode parecer que tudo piorou. Mas a piora é temporária. É a dor da cirurgia que precede a cura. E a cura vem, Touro. A cura sempre vem para quem tem a coragem de abrir a ferida em vez de continuar fingindo que ela não existe. Então fale. Diga. Expresse. Libere. E depois observe. Observe como tudo começa a se reorganizar. Como as peças encontram o lugar certo. Como a vida retoma o fluxo que o silêncio tinha bloqueado. E quando tudo estiver no lugar, você vai olhar para trás e saber, aquela conversa mudou tudo. Aquela conversa foi o momento em que eu escolhi a verdade em vez do conforto. E a verdade me libertou. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo. A única pergunta é se você também vai.